Sejam bem-vindos à aula de número 7 do nosso curso de Gestão de Igrejas. Hoje nós vamos ver sobre planejamento estratégico. E dentro da estrutura de planejamento estratégico, nós vamos pesquisar os dados, nós vamos estudar como desenvolver esse planejamento para que a igreja então entenda e atue dentro do propósito de Deus, para que ela possa produzir os frutos que Deus espera que ela produza. As igrejas hoje têm atuado em muitas direções, em muitas áreas, crendo estar fazendo a vontade de Deus. Mas como realmente saber se o que estamos fazendo é propósito de Deus? Eu sei que há um propósito geral para todos, não só para as igrejas, as associações de cristãos, mas para todos os cristãos, que é pregar a palavra e fazer discípulos. Mas, particularmente, para cada agência do reino, qual a proposta de Deus? Quais os dons específicos que Deus espera, foi dado àquela igreja, o que ele espera que ela produza? Qual a nossa missão para frutificar dentro da nossa comunidade? Saber qual a nossa missão nos revela o que Deus espera para aquela agência do reino ao qual nós estamos ali plantados. Qual o nosso propósito, a visão, o que precisamos ter, o que precisamos desenvolver para trazer crescimento para a nossa igreja e para que venhamos a ser relevantes para a nossa comunidade como um todo. O que nos leva a considerar, então, a importância de saber o nosso propósito e para saber quais os frutos que Deus quer que aquela agência do reino, a nossa agência do reino, possa produzir. Você concordaria que uma igreja que precisasse aumentar as receitas, ela começasse a incentivar os membros a jogar na Loteria Federal ou no jogo do Tigrinho, para que isso pudesse gerar mais receita para a igreja? Ou você concordaria com uma igreja que, para construir um novo local de culto, um novo templo, decidisse como sendo uma boa estratégia vender títulos de perdão para pecadores, vivos ou mortos, como forma de garantir ali um lugar no céu e arrecadar dinheiro para sua construção? Certamente você não concordaria com a situação dessa. O objetivo está correto, arrecadar mais recursos para um determinado fim, mas os meios, os valores foram abandonados. Para que a igreja cresça, irmãos, e ande por um caminho biblicamente correto, é necessário pensar de forma estratégica, identificar os propósitos de Deus para aquela agência do reino e apontar para onde Deus quer nos conduzir, sem abrir mão dos nossos princípios, sem abrir mão dos nossos valores e isso não vai acontecer se você estiver sempre orientado por Deus. Então, o exemplo de que se você concorda com esses jogos de azar ou venda de indulgências, talvez seja uma boa referência para que a gente entenda a necessidade de planejar corretamente e estrategicamente programando o crescimento da igreja e os caminhos que nós vamos escolher. O planejamento estratégico é um processo que identifica pontos de melhoria e oportunidades para o crescimento e o cumprimento da missão da igreja, definindo o caminho e permitindo que a igreja desenvolva os objetivos e planeje as ações que serão gradualmente implementadas a fim de cumprir e chegar no alvo que vocês querem, no alvo que nós queremos, no nosso propósito como igreja. Por exemplo, o planejamento para uma compra de um imóvel. Todas as decisões, depois da decisão de comprar um imóvel, todas as decisões e ações precisam considerar essa intenção. Não dá para que a cada assembleia, a cada vez que tiver um recurso, uma folga de recurso, um superávit, a gente começar a inventar a aquisição e compra de outras coisas. O foco é comprar o imóvel. Então, todas as decisões precisam ser levar isso em consideração. O nosso primeiro objetivo é comprar o imóvel. Cada oportunidade ou necessidade que surgir
precisa ser aprovada ou descartada de acordo com o objetivo de comprar o imóvel. A igreja que não cria um planejamento fica à mercê de ideias e vontades dos membros, que podem ser completamente diferentes do objetivo estabelecido pela liderança. Isso vai gerar conflitos mal entendidos e vai fazer com que a igreja não alcance os seus alvos. Mas então, o que é um planejamento estratégico? O planejamento estratégico é um processo que permite a uma igreja definir os seus objetivos de curto, médio e longo prazo e as estratégias necessárias, os caminhos que a igreja vai escolher para alcançar esses objetivos. Ela envolve a análise do ambiente interno e externo, a identificação das oportunidades, as ameaças, a definição de um plano de ação considerando a missão, a visão e os valores da igreja, além de buscar recursos materiais, tecnológicos, espirituais, humanos, a fim de atingir os resultados que todos ali estão concordes e lutando para alcançar. O planejamento estratégico deve conter decisões sobre o futuro da igreja. Por exemplo, o objetivo da igreja a longo prazo e seus desdobramentos em metas comunicáveis e realizáveis, o público que a igreja pretende atingir, o tema anual e o material didático que vai ser usado na igreja de acordo com essa meta, de acordo com os objetivos, as atividades realizadas para alcançar essas metas, o propósito, como festas, congressos, acampamentos, reuniões, todas essas atividades precisam apontar para o mesmo fim, indicar a mesma direção. Quando a igreja começa a entender isso e agir dessa forma, não são cultos isolados, mas tudo tem um propósito e o propósito deve ser sempre agradar a Deus, mesmo que nesse processo de agradar a Deus nós tenhamos outras metas, né, como a gente deu o exemplo anterior, a compra de um terreno ou a construção de uma nova sede. Mas tudo isso precisa ser para a glória de Deus. Os valores de arrecadação dentro desse mesmo pensamento, nós precisamos pensar se as metas, se os valores que nós estamos arrecadando vai ser o suficiente para essas metas que nós estamos pontuando. Né? Se nós vamos precisar de fazer parcerias com fornecedores ou até mesmo com outras igrejas e outros pastores. Né? A necessidade de investir em recursos para o crescimento, como materiais de ensino, máquinas, equipamentos, ministério, pessoas, tecnologia e tantas outras coisas. Dessa forma, a igreja terá um aumento de produtividade e a melhora dos resultados de maneira gradativa, rumo sempre ao objetivo traçado. É bom que a gente também considere que o planejamento estratégico não transforma a sua igreja numa empresa, mas ela simplesmente está usando um recurso de marketing empresarial para promover a organização, e uma igreja bem organizada sempre vai conseguir adorar e louvar melhor o seu Deus. Como é que eu construo então um bom plano estratégico? Primeira coisa é diagnóstico. Por que a sua igreja existe na sua região? Né? Aonde sua igreja quer chegar a curto, médio e longo prazo? Quais são os seus objetivos como igreja? Como a igreja vai alcançar esses objetivos? São 4 perguntas básicas que a gente tem que começar a fazer já no início do planejamento estratégico. Saber por que nós existimos, saber aonde nós queremos chegar, quais são os nossos objetivos e qual o caminho, quais os métodos, como nós vamos nos organizar para alcançar esses resultados. Isso é primordial. Senão nós vamos simplesmente viver ao longo do tempo sem saber aonde nós devemos ir e como nós devemos proceder. E eu falei que a primeira parte, então, é o diagnóstico, né? Para traçar e alcançar os objetivos, os propósitos das igrejas, nós precisamos identificar os pontos fortes,
os pontos fracos, e tudo isso é feito por uma ferramenta de análise chamada SWOT. Em português ela tem um nome até bem engraçado, ela chama FOFA, porque ela vai separar e a igreja reunida ou a liderança reunida vai identificar as forças, as fraquezas, oportunidades e as ameaças, as forças que a igreja tem, as fraquezas que ela possui, as oportunidades de crescimento, de avanço e aquilo que pode trazer algum prejuízo para ela ali dentro da comunidade onde ela está inserida. O que é essa ferramenta de SWOT? É uma ferramenta simples de análise multidimensional, porque ela vai analisar vários pontos diferentes. Tá? Ela vai auxiliar no mapeamento do ambiente organizacional de um dado momento. A gente não pode estar preenchendo essa tabela de SWOT pensando no passado ou como nós vamos ser no futuro. Ela tem que representar o momento presente, tá? Tanto no nível interno quanto no nível externo. E isso vai dar base para o processo de planejamento estratégico e tomada de decisão. Quando o quadro de SWOT estiver completo, nós vamos poder olhar para ele e pensar quais são os nossos objetivos, quais são os nossos propósitos. E é claro que para isso nós precisamos estar sempre em oração. Afinal de contas, não é um planejamento estratégico da igreja, de uma empresa. O planejamento estratégico de uma igreja precisa ser feito todo com base em oração. O segundo passo dentro do planejamento estratégico é a identificação organizacional. Primeiro, para que nós existimos? Qual é a nossa missão? A igreja, aquela igreja local existe para quê? Tem igrejas cujo foco vai ser mais a educação, outras o foco está mais concentrado em evangelismo, em adoração. Cada um tem um perfil. Deus agrupou essas pessoas, Deus nos deu dons e talentos e nos reuniu como igreja local. Então, cada igreja local tem uma missão. A missão geral e de pregar o evangelho, isso é óbvio, é claro, mas tem uma missão específica dada para aquele local, o fruto que Deus espera para cada um de nós. A visão diz respeito a onde nós queremos chegar, e os valores é aquilo pelo qual nós não abrimos mão. E aí os valores são valores cristãos, valores bíblicos, né? Ele vai estabelecer o caminho, as placas, os indicativos, aquilo que vai nos dizer aqui nós aceitamos caminhar, ou aqui nós não concordamos de caminhar. Lembra-se do exemplo do tigrinho, do jogar no tigrinho para poder aumentar as verbas? Esse seria um exemplo de violação de valores. Ou da venda de indulgências no passado, também uma violação de valores. A Bíblia não nos permite viver dessa forma. Então, missão, aquilo que nós somos e os frutos que Deus espera para nós. A visão é aonde nós queremos chegar, a igreja que nós queremos ser. E os valores, daquilo que nós não abrimos mão. É biblicamente correto e é assim que nós devemos caminhar. Feito isso, nós precisamos então estabelecer os nossos objetivos a curto, médio e longo prazo. Eles precisam ser mensuráveis, compatíveis com a realidade da igreja e eles precisam ser mensuráveis. Não dá para a gente colocar como objetivo todo mundo ser mais feliz, porque a felicidade nem sempre é tão mensurável como nós queremos. Eles precisam então ser mensuráveis. Nós poderíamos colocar como um objetivo mensurável que a igreja fosse mais unida, isso é mensurável, ou havendo mais comunhão, ou que ela fosse mais comprometida. Tudo isso a gente consegue ter uma referência de mensuração. Mas eles também precisam ser realistas. Não adianta nada a gente falar que o objetivo é comprar um terreno e pagar uma parcela de 50 mil reais se a arrecadação mensal da igreja é de R$ 1.000. Isso não é realista. Né? E quando nós começamos a estabelecer objetivos que não são realistas, a gente perde o foco, porque eles não vão ser alcançados.
e isso desanima o coração dos membros e eles vão abandonar esse caminho. As metas inalcançadas geram frustrações e é de extrema importância convocar a sua equipe toda para participar, pois são eles que farão com que os objetivos da igreja sejam alcançados. Um quarto ponto aí a ser trabalhado é criar um plano de ação. Levante quais serão os recursos necessários para atingir essa meta, ou essas metas. Recursos financeiros, recursos humanos, tecnológicos, físicos e espirituais. Por exemplo, a sua meta, o seu objetivo, o propósito dentro de um projeto de planejamento estratégico aumentar a membresia e construir um novo templo, aumentar a membresia para qual a capacidade? Construir um novo templo para quantas pessoas? Se a igreja aumentar dentro dessa proporção que se espera, qual deve ser a composição da liderança? Né? Quantas pessoas deveriam estar envolvidas na liderança? Né? E pensando em tudo isso, o financeiro, ou as entradas para que temos hoje são suficientes para dar o start, o pontapé inicial nesse projeto, se não todo o projeto, mas quais os. Vamos dividir esses objetivos em porções menores para que a gente consiga, então, mesmo dando passos pequenos, manter a direção. Eu costumo falar na minha igreja que mais importante do que a velocidade é a direção. E correndo para o lugar errado, não te levou a lugar nenhum. Mas mesmo que esse grupo vá caminhando devagar, mas na direção certa, uma hora todas as metas, os propósitos e os frutos que Deus espera serão alcançados. Há uma outra ferramenta, além do plano de SWOT, uma técnica conhecida como 5W e 2Hs, é um checklist de atividades, né? E eles vão nos ajudar a montar os prazos, as responsabilidades de um projeto, e ele tem a função de levantar essas informações e ajudar a gente a organizar. Por exemplo, por que 5Ws? Porque a gente vai responder, as palavras são em inglês, what, where, who, why e when, mas eles vão nos levar a questionar sobre o que fazer, onde fazer, por quem, por que nós vamos fazer isso, quando nós vamos fazer isso. E os 2Hs é o como e o quando, como nós vamos fazer e quando nós vamos começar a fazer. Cada passo, mesmo que passos pequenos, como eu disse, mas cada passo é importante nesse planejamento. Crie então um plano de ação. Um bom exemplo dessa ferramenta é numa organização de uma escola bíblica de férias. O que fazer? Uma escola bíblica de férias. Por que fazer? Alcançar famílias que não conhecem a nossa igreja. Onde? Onde vai acontecer a escola bíblica de férias? No templo e nas salas. Quem que vai organizar tudo isso? O líder do Ministério Infantil, todos os liderados e pessoas voluntárias ali. Quando? A data do acontecimento. Como isso vai acontecer? O anúncio do evento, o credenciamento, material, doações, cronogramas e quanto que isso vai custar. São respostas que esses quadros vão nos dar e vai nos ajudar a organizar melhor, planejar melhor aquilo que nós vamos fazer. Ainda há uma outra etapa de planejamento e análise. Né? Realize reuniões periódicas para acompanhar o progresso e analisar o resultado. Faça ajustes enquanto o projeto está em andamento, né? O plano de ação, verifique as metas, se tudo está andando conforme necessário. A gente precisa lembrar sempre de uma coisa: o planejamento estratégico não é parado, não é congelado, não é estático. Tá? Ele é vivo e ele precisa ser monitorado, reavaliado e ajustado ao longo do processo para que a gente possa fazer as correções necessárias para alcançar as metas que nós queremos.